Já faz tempo que o turismo em Cuba vem entrando em decadência. A procura da ilha como destino turístico vem caindo ano após ano, e não é para menos. Afinal, estamos falando de uma ditadura socialista que está caindo aos pedaços fisicamente, socialmente e economicamente. Mas de quem é a culpa pela falência de Cuba? Será que é do embargo americano ou de um governo que rouba tudo que a população produz e reprime a liberdade do seu próprio povo com violência? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por quase 5 anos sem pagar imposto, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Se por algum motivo você pretende fazer a loucura de visitar Cuba nos próximos meses, talvez seja uma boa ideia levar muitos dólares em espécie na sua mala. Isso porque os cartões Visa e Mastercard deixaram de operar na ilha, ferrando ainda mais a economia do país caribenho. Segundo informações divulgadas pelos bandidos que governam Cuba, a interrupção ocorreu após o encerramento da relação entre a instituição responsável pelo processamento dessas operações e a Fincimex, a empresa ligada à organização terrorista Gaesa, que é o conglomerado militar que sequestrou o governo de Cuba. Nada menos que 2 dos sistemas de pagamento mais utilizados do planeta simplesmente deixaram de funcionar em Cuba. Se você acompanha as notícias sobre a ilha comunista, provavelmente percebeu que notícias desse tipo já não causam tanta surpresa quanto deveriam. Afinal de contas, faz décadas que Cuba enfrenta dificuldades econômicas, escassez de produtos, problemas de infraestrutura e obstáculos para atrair investimentos. A cada novo ano surge alguma desgraça que dificulta ainda mais a vida do cidadão comum na ilha. Imagine a situação de um turista estrangeiro. Você desembarca em Havana, visita o centro histórico da cidade, conhece os famosos carros antigos, passeia pelas praias do litoral cubano e resolve parar para almoçar. Em praticamente qualquer lugar do planeta, você simplesmente aproxima um cartão da maquininha e segue sua viagem. Em Cuba, porém, a situação já era complicada antes mesmo dessa notícia. Agora, tornou-se ainda mais difícil. Em um mundo cada vez mais digitalizado, onde até pequenas barracas de rua aceitam pagamentos eletrônicos, a ilha volta à era do dinheiro físico. E o problema é ainda maior porque o turismo representa uma das principais fontes de receita para Cuba. Quanto mais dificuldade um visitante encontra para consumir, menor tende a ser o interesse em visitar o país. Para ser sincero, não entendo por que alguém visitaria um país como Cuba. Tirando o caso em que você seja um comunista com dissonância cognitiva que nega a realidade que os seus olhos enxergam para tentar manter a fantasia de que há algo de bom no comunismo, não há nenhum outro motivo para você querer visitar um lugar deplorável como Cuba. Sim, eles têm belas praias e tal, mas com certeza você encontraria isso em outros países e sem precisar ficar sem energia no meio da noite. Nos últimos anos, o mundo assistiu a uma sequência de relatos envolvendo apagões, escassez de combustíveis, dificuldades de abastecimento, inflação elevada e queda no número de turistas. Para quem sobrevive em Cuba, o cotidiano parece se tornar mais difícil a cada dia. Mas tenha certeza, diante de qualquer notícia negativa envolvendo Cuba, sempre surge a turminha do embargo, insistindo que se não fossem os americanos, Cuba seria o próprio Jardim do Éden. Segundo esses maluquinhos, praticamente todos os problemas econômicos da ilha seriam consequência das sanções impostas pelos Estados Unidos. Se falta investimento, a culpa seria das sanções. Se existe escassez, a culpa seria das sanções. Se empresas deixam o país, novamente, a culpa é das sanções. Veja, seria intelectualmente desonesto afirmar que as medidas adotadas pelos Estados Unidos não produzem efeitos econômicos. Evidentemente produzem. Quando a maior economia do planeta restringe relações financeiras com determinado país, consequências aparecem. Negar isso seria negar a realidade, e negar a realidade é coisa de comunista. O problema é que sempre falta algo nesse argumento dos socialistas. Se o socialismo é capaz de funcionar adequadamente por conta própria, por que ele parece depender tanto de uma relação econômica de capitalismo com os Estados Unidos? Será que o socialismo só funciona fazendo comércio com países capitalistas? Durante décadas, muitos simpatizantes do regime cubano apresentaram a ilha como uma alternativa ao capitalismo. Cuba manteve relações com diversos governos alinhados ao socialismo e ao comunismo, e ainda possui relações diplomáticas com a China, com a Rússia, com a Coreia do Norte e com a Venezuela.
Em diferentes momentos da história, Cuba recebeu apoio econômico de aliados ideológicos espalhados pelo mundo. Então, por que os problemas persistem? Afinal de contas, se o embargo americano é o único responsável pelas dificuldades econômicas da ilha, seria razoável esperar que a cooperação dessas outras nações, dentre as quais está a China, que tranquilamente conseguiria ocupar o lugar dos americanos na relevância comercial, fosse suficiente para gerar prosperidade. Contudo, o que observamos é que, mesmo contando com décadas de apoio político e econômico de aliados internacionais, Cuba continua enfrentando dificuldades para manter níveis satisfatórios de crescimento econômico e qualidade de vida. É claro que o aluno de Teoria de Gênero da Federal poderia responder que a situação seria melhor sem as sanções americanas, e realmente seria. Talvez a economia cubana estivesse em uma condição menos delicada do que a atual. Porém, essa constatação não resolve a questão principal. Uma economia saudável normalmente encontra alternativas, criando novos parceiros comerciais, atraindo investidores e se tornando competitiva. O Bloco Socialista do Mundo tem capital suficiente para cancelar o embargo americano. Então, por que não o faz? A verdade é que o problema de Cuba é mais profundo. Ao longo das últimas décadas, o governo da ilha manteve um elevado grau de controle sobre a economia, expulsando investidores e roubando toda a riqueza que os cidadãos viessem a produzir. Em muitos setores, a presença estatal tornou-se praticamente absoluta. Visa e Mastercard saíram sim por causa das sanções americanas, mas outras empresas importantes têm deixado a ilha simplesmente por causa do colapso econômico do socialismo. Um exemplo interessante disso é a rede hoteleira espanhola Meliá. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Trata-se de uma das maiores empresas do setor turístico europeu, responsável por operações em diversos países ao redor do mundo. Recentemente, a companhia anunciou sua retirada da administração de parte de seus empreendimentos em Cuba. O interessante é que a Meliá não é uma empresa americana. Não estamos falando de uma corporação sediada em Nova York ou na Califórnia. Estamos falando de uma empresa espanhola que durante décadas manteve presença significativa no setor turístico cubano. E por que uma empresa desse porte reduziria sua atuação na ilha? A própria empresa explicou que o que motivou sua saída foram as dificuldades econômicas, problemas energéticos, queda na demanda turística e desafios operacionais crescentes. Em outras palavras, a decisão parece ter sido motivada por condições econômicas percebidas como desfavoráveis para a continuidade dos negócios. Esse caso é muito interessante do ponto de vista libertário. Afinal de contas, na ótica libertária, indivíduos e empresas devem ser livres para decidir com quem desejam negociar. Se uma companhia considera determinado mercado promissor, ela investe. Se concluiu que os riscos superam os benefícios, ela se retira. Sob essa ótica, a saída da Meliá acaba sendo muito mais significativa para a tese econômica libertária, pois ao contrário da Visa e da Mastercard, que saíram principalmente por causa de ações do Estado americano, a Meliá saiu por causa dos incentivos do livre mercado. Embora todo libertário seja severamente crítico ao modelo econômico cubano, isso não significa que apoiamos automaticamente todas as sanções impostas pelos Estados Unidos. Na verdade, na visão libertária, governos não deveriam determinar com quem empresas privadas podem ou não negociar. Se uma companhia americana deseja fazer negócios com Cuba, essa decisão deveria pertencer única e exclusivamente à empresa. Na verdade, esse modus operandi dos Estados Unidos de impor embargos e taxas a Cuba acaba dando munição ao discurso socialista. Hoje, sempre que surgem notícias sobre as dificuldades econômicas na ilha, os socialistas isentam-se da culpa e a colocam nos americanos. As sanções acabam funcionando como uma explicação pronta para qualquer crise. Mas imagine um cenário hipotético em que as restrições simplesmente não existissem. Nesse contexto, as atenções naturalmente se voltariam para as políticas internas adotadas pelo próprio governo cubano. E como o socialismo sempre fracassa, Cuba faliria da mesma forma, mas sem ter a quem culpar. Cuba já é um defunto econômico, e não é necessário que os Estados Unidos continuem jogando pedras em seu caixão. Nenhuma sociedade socialista prospera, pois o incentivo do socialismo é que você trabalhe o mínimo possível. Afinal, tudo o que você produzir será tomado pelo Estado. Vale muito mais a pena não fazer nada e viver das migalhas que o governo der. E enquanto esses socialistas, que moram em países capitalistas, continuam defendendo a ditadura cubana, o povo daquela ilha continua perecendo. São eles que convivem diariamente com as dificuldades econômicas.
São eles que enfrentam problemas de abastecimento, interrupções no fornecimento de energia, dificuldades de consumo e nenhuma oportunidade de crescimento econômico. Independentemente de qual explicação alguém considere mais convincente, é o cidadão comum quem experimenta as consequências dessas condições todos os dias. E há um fator que torna esse fracasso de Cuba ainda mais amargo para o cidadão cubano, algo do qual o cidadão brasileiro também sofre. Cuba possui características extremamente favoráveis ao desenvolvimento. A ilha possui localização estratégica no Caribe, possui um clima atrativo para o turismo, possui belas praias e ainda está situada próxima à maior economia do mundo, o que poderia lhe render belas quantias em dólares por meio dos turistas americanos. Se o povo cubano não quiser mais ver a sua terra arrasada e as suas famílias sofrendo, a única solução possível é varrer esse regime comunista para o quinto dos infernos e garantir que nunca, jamais, em hipótese alguma, outro socialista chegue ao poder. E se o Brasil não quiser chegar à mesma situação de Cuba, é melhor fazer o mesmo, pois o que nos separa deles hoje são apenas mais alguns anos de esquerda no poder. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!